né? Eu estou lendo o livro A Contrapartida. Você já leu? Não, eu nunca li esse livro. De quem que é? E coloca aí para mim. Professor, além de refazer as provas do Enem, você sabe um site ou plataforma boa que tem exercícios do tipo Enem? Isso é tão complicado. Guilherme, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada, porque assim, olha, estuda.coc, não, .com, né? Ó, os meninos estão colocando aí, ó. Bota para todo mundo, gente. Bota para todo mundo. Nossa, calma, gente, calma. Tá lá. É só pesquisar no site do INEP que tem as provas do Enem. Sim, ele está perguntando, fora a prova do Enem. Estuda.com, falaram aqui também do Descomplica. Urânio Bonode, não conheço, Isadora. Bom? Tudo bem, Max. Tá tudo certo. Mesalva.com, estuda.com, você mesmo seleciona as questões que você quer fazer e de quais as universidades. Aliás, muita gente, mais gente colocando esse Me Salva aí. Beleza? Tranquilo, então, queridos. Gente, deixa eu só pegar aqui a bolinha do Roberto, porque ele tá muito serelepe hoje, e ele estava jogando a bolinha para cima e a bolinha caiu ali embaixo e ele não consegue pegar. Peraí. O que foi, meu amor? Você quer a bola? Ai, meu Deus do céu. Onde você jogou esse boneco? Aqui, ó. Aqui o negócio você não conseguia tirar até agora, ó. Ai, gente. Nossa, eu aqui brincando com o Roberto, eu estava fazendo agora, antes de começar a aula aqui, eu estava preparando a aula do cursinho para amanhã e para sexta-feira, e eu vou trabalhar essa semana com maus tratos aos animais. Divino Pai Eterno. Credo, mas vai virar um chororô nessa aula, tá louco. Nossa, eu fico vendo esses negócios, estava fazendo pesquisa para fazer a coletânea. Deus que me livre, gente. Tem gente, como é que as pessoas têm coragem de fazer uma coisa dessa, assim, sabe? Tanto que eu fiz um material, aí fiz um material de apoio, né, que eu sempre faço, com sugestões de repertório e tal. Aí no final eu coloquei uma foto do Roberto, bem pleno, assim, para para falar que bichinho tem que ser tratado desse jeito, né? E não do jeito que a coisinha tá mostrando lá. Ó, o pessoal tá colocando mais coisas aí, tá, gente? Vocês vão anotando. Como é que chama, Rafael? Mapper vestibulares. Planejativo também é bom. Isso é bom saber. Bom saber. Então vamos lá. Queridos, bom, nós estamos no nosso processo de trabalhar com aquele esquema que nós já conhecemos. Fomos de distratores, passamos para as estratégias de resolução da prova do Enem, fomos para o anúncio publicitário e agora eu falei para vocês que nós vamos começar os outros gêneros textuais no Enem. Como assim, Raul? Ué, se tem uma coisa que a prova do Enem gente, tá, se tem uma coisa que a prova do Enem é uma prova de leitura e interpretação. Né? Nós já vimos que na prova de linguagens acontece uma coisa interessante que é, de vez em quando, mas é muito de vez em quando, você pode ter ali um item do Enem, né, o que eles chamam de item, uma questão, em que o enunciado vai trazer para você todas as informações necessárias para responder a questão, sem que você tenha que perder tempo com o texto base.
Mas na grande maioria das vezes, né, nesses casos específicos que eu acabei de falar, geralmente a questão é mais de conteúdo. E o enunciado já induz o conteúdo que você precisa saber para responder a questão. Mas a prova do Enem, ela geralmente ela aplica o conteúdo à compreensão do texto, à interpretação. Então, ela é mais uma prova de leitura do que uma prova de conteúdo seco. Então, na grande maioria das vezes, você vai ter que ler o texto base, porque ele vai ser a referência dos aspectos cognitivos, né, das habilidades que o enunciado vai, né, exigir de você. E dentro dessa ideia de ser uma prova de leitura, então uma coisa que eles prezam muito é pela diversificação dos gêneros textuais. Gente, a prova de linguagem tem 45 questões, né? 5 de inglês ou espanhol e 40 de língua portuguesa. Todas as questões têm textos. Todas. Certo? Dos mais diversificados gêneros. Por quê? Porque eles querem observar exatamente a sua capacidade de quê? De leitura, não só no texto dissertativo, ou sei lá, né? Mas eles querem saber se você compreende o que é uma charge, o que é uma tira de quadrinhos, o que é uma crônica, o que é um texto de divulgação científica, o que é uma notícia, o que é um poema, certo? E vamos combinar aqui. Quem aqui, não vou, mas aqui provavelmente vai ser uma maioria, como em todo lugar. Quem aqui tá fazendo a prova ali, tá fazendo um simulado, tal, não sei o quê, de repente se esbarra com um poema. Quem aqui dá aquele frio na barriga quando vem o poema? Olha lá. Né? O Pedro pula a questão. Olha, a Júlia gosta quando tem coisa boa. Mas por que que essa grande maioria aí está desesperando aí, né? Por quê, gente? Porque exatamente nessa diversificação dos gêneros textuais, a prova do Enem quer ver as suas camadas, os seus níveis de leitura, certo? Assim, e dentre os gêneros, né? Dentre os gêneros que mais às vezes desafiam a gente, com certeza o poema está entre eles. Por quê? Porque ele é diferente de uma notícia, ele é diferente de um texto de divulgação científica, ele é diferente de um texto de opinião, ele é diferente de um comentário nas redes sociais. Por quê? Porque ele é carregado de subjetividade, certo? Então a mensagem que está ali muitas vezes não é uma mensagem extremamente objetiva, certo? E depois que a gente terminar essa lista de gêneros que a gente começa hoje, né, nós vamos começar uma lista de poemas no Enem. E aí eu vou colocar para vocês algumas estratégias para vocês trabalharem com poemas e lerem com mais tranquilidade, né? Os poemas quando eles aparecerem no vestibular ou no Enem. Tá bom? Beleza? Então, devido a essa diversidade, o que eu elaborei? Eu elaborei uma lista que é caracterizada exatamente por essa diversidade. Então, eu coloquei exercício do Enem com tira, exercício do Enem, né? A gente já fez toda uma lista com o anúncio publicitário, né? Exercício do Enem com charge, exercício do Enem com trecho de texto literário e por aí, tá certo? Porque à medida que a gente for fazendo esses exercícios, eu vou falando um pouco para vocês sobre cada um desses gêneros, porque, né, a construção, a linguagem, né, qual é o público para aquele alvo daquele gênero textual, porque essas informações elas vão ajudando você, né, no que se refere a você, na hora que você deparar-se com um gênero desse lá no Enem, você fala, o Raul já falou sobre isso aqui é uma notícia, a notícia ela vai ter um caráter mais objetivo, né, vai focar mais no fato, então se perguntarem alguma coisa sobre a função de linguagem, vai ser função referencial, para lá, porque você já faz esse mapeamento, certo? Daquele gênero, e pode ser que algumas dessas características que você mapeou seja exatamente aquilo que o enunciado vai pedir. Tá bom? Ou seja, você vai se preparando mais e para de se assustar com os gêneros que aparecem na prova, tá certo? Professor, mas é melhor resolver essas questões grandes no início para não errar por estar cansado ou focar nas pequenas que é mais fácil
a chance de acerto? Gente, ó, eu não sou muito fã desse negócio de ficar pulando questão. Eu acho que você pula a questão quando você, não pelo tamanho da questão, você pula a questão se você fez a leitura atenta do enunciado e você teve dificuldade de compreender o que o enunciado pediu. Aí você tenta mais uma vez. Aí você tem que fazer aquilo que eu falei para vocês, né? O enunciado está pedindo isso aqui. Então, o enunciado está falando assim: os recursos estilísticos utilizados na construção da linguagem do texto acima são criam imagens que remetem a. Aí você não entendeu direito o que esse enunciado está pedindo. Você não conseguiu fazer a tradução dele. Então você está com dificuldade em saber o que a questão quer. O que a questão quer que você encontre. Certo? Nesse caso, se você fez duas leituras atentas, tentou fazer a tradução do enunciado e não conseguiu, beleza, volta nela depois. Não fica perdendo 5 minutos por uma questão que você não está entendendo. Mas não pelo tamanho da questão, porque às vezes uma questão é grande, mas é fácil. É muito mais pelo quê? Pela dificuldade de compreensão do enunciado que você vai determinar isso. Tá certo? Mas, de preferência, não desista tão fácil da questão. Porque senão você acaba se acostumando com isso e quando você viu, você foi lá para o final da prova e ficaram 25 exercícios para trás. Tá certo? Mas se for para pular a questão, pule por causa da falta de compreensão imediata do enunciado. Ou quase imediata. Você não entendeu o que a questão quis dizer. Aí, beleza. Você não sabe o que você está pedindo ali. Para que você vai ficar perdendo mais tempo se você tem outras dezenas de questões para resolver? Certo? Aí depois, você vai fazendo aquelas que você já mais facilidade, e aí você volta a essas que você tem mais dificuldade. Tá? Mas por causa do enunciado, não por causa do tamanho. Tá bom? Meninos, inclusive dentro dessa estratégia, né? Começar lendo o enunciado, traduzir o que o enunciado quer, uma coisa que é muito importante salientar é que você pode fazer anotações na prova, né? Então, num enunciado que pareceu para você meio estranho e que você não conseguiu traduzir direito como esse que eu acabei de falar, né? Os recursos estilísticos utilizados na construção da linguagem do texto remetem a, né? Então, peraí. Aí você vai traduzir, peraí, recursos estilísticos aqui é figuras de linguagem, são essas coisas, tá? As figuras de linguagem aqui criam imagens. Aí você vai, então, peraí, então você vai colocando aqui em cima, ó, figuras de linguagem que criam imagens. E isso remete a, isso nos leva a pensar em quê? Que ideia? A quê? Certo? Aí você vai para o texto base. No texto base, você tem um texto todo poético, todo cheio de sinestesias e de imagens poéticas que você percebe que estão fazendo um retrato da memória do eu lírico. Certo? Da memória, do passado. Aí você pensa, peraí, remete o quê? À infância, remete à memória, remete ao passado. Aí você já conseguiu fazer a conexão entre o que o enunciado diz e o que o texto base mostrou. Aí você vai procurar nas alternativas isso que vai seguir esse raciocínio. Certo? Você tem que parar, gente, de você não pode fazer de jeito nenhum, você faz esse raciocínio todo que eu estou falando para você fazer, começando no enunciado, traduzindo o enunciado, decodificando o enunciado, descobrindo o que ele quer. Aí você vai para o texto base, você consegue identificar no texto base o que o enunciado pediu e chega na alternativa, você marca outra e não tem nada a ver. É isso que você tem que parar de fazer. Certo? Você precisa confiar na sua linha de raciocínio. Tá certo? Beleza? Mas você tem que criar essa linha de raciocínio. Porque senão não adianta também. Tá bom? Então, bora começar? Vamos lá, então. Chance. Enem, lista gêneros. É verdade. Vamos lá.
Vamos lá. Já comecei aqui com os exercícios, né? E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler o enunciado, aí nós vamos para o texto base. E aí nós vamos determinar o que esse texto base é, a que gênero ele pertence, e eu vou começar a falar para você sobre esse gênero, certo? Das características básicas, você vai reconhecer muitas das coisas que eu vou falar aqui por conta de, por exemplo, a Rafaela deve ter falado para vocês muito sobre outros gêneros também, né? Então, professor, às vezes a gente até entende o que está pedindo, mas não consegue traduzir as questões, o que fazer nessa hora. Não, isso é treino, gente. Isso é treino de leitura, exatamente, Ana Laura. Isso é treino. Porque você precisa entender que as palavras que você né, nesse diálogo interno que você faz consigo mesmo para compreender a questão, certo? Você precisa, né, você vai, né, eu falei para vocês, né, ouça a sua voz, converse com você mesmo, ouça a sua voz internamente, isso ajuda você a compreender as coisas. A gente é muito auditivo, né? A gente ouvir a gente mesmo, pensar na nossa voz falando alguma coisa, ajuda demais, certo? Não, Roberto, agora não, tá? Agora você vai, você comeu o trem da bolinha todo? Agora quietou então, hein? Você já comeu 2 petiscos, já passeou, já comeu ração, já bebeu 2 tinas d'água. E agora você está me olhando com essa cara? Orelhudo. É bonitinho demais, né, neném? Ai, isso é bonitinho demais. Sobe aqui pro pessoal te ver. Sobe, papai. Quer subir, não? Você quer brincar, né? Nenenzinho, papai. Então vamos, gente. Overdose de fofura aqui do meu lado, ficou difícil. Queridos, então, até perdi o que eu estava falando. Não, mas aí, Ana Laura, né? A questão é você, nesse diálogo, nesse monólogo interno que você faz, se explicando o que você leu, né? Fazendo, né? Tipo assim, isso aqui então tá falando disso. Então, aqui tá dizendo que tal comportamento é resultado de tal coisa. Isso tem a ver com o que o enunciado pediu, né? O enunciado tá pedindo a consequência disso, a causa disso, tal. Então tem a ver. Quando chegar nas alternativas, você não vai ter as mesmas palavras que estavam na sua cabeça, ou as mesmas palavras que estavam no texto, certo? Então você precisa pegar a ideia que remete a algo que tenha relação com aquilo, certo? Porque pode não ser a mesma ideia, mas com certeza, se você entendeu o que o enunciado pediu e você identificou isso no texto, vai ser uma ideia correlata. Só que não vai estar com as mesmas palavras. Você precisa ter essa amplitude de leitura para entender. Não foi exatamente o que eu pensei, mas essa ideia aqui tem a ver com o que eu falei. Porque também, né, está isso no texto e tem a ver com o que o enunciado pediu. Certo? Então é você não procurar nas alternativas as mesmas palavras que estavam na sua cabeça e que estavam no texto. Certo? Porque geralmente não vão ser usadas as mesmas palavras. Certo? Mas numa leitura mais ampla, você vai conseguir entender nessa relação entre o que o enunciado pediu, o texto que você pensou, você vai achar a alternativa com mais facilidade. O que você não pode é simplesmente marcar uma alternativa que foge completamente do raciocínio que você fez e que você não consegue justificar por que você está marcando aquela. Porque, não, essa alternativa parece certa, Raul. Se uma alternativa parecer certa, você vai fazer sempre o seguinte: tá, deixa eu justificar para mim por que eu estou achando que isso está certo. Como é que você vai buscar fazer isso? O que essa afirmação da letra B tem a ver com o texto e o que essa afirmação da letra B tem a ver com o que foi pedido no enunciado. Se você não conseguir fazer essa conexão, gente, é porque provavelmente aquilo está parecendo bonitinho, mas está errado. Certo? Então, o que você precisa treinar, e sim é um exercício de sistematização e de leitura, é decodifica o enunciado,
encontre no texto os aspectos que você acredita que respondam ao que o enunciado pediu e procure a alternativa que responde isso, mesmo que não sejam as mesmas palavras do texto. É esse o caminho, mas isso é treino, tá bom? Isso é treino. Por isso que a gente vai continuar treinando. Tá bom? Roberto, no senhor. Então, vamos lá. Temos aqui uma questãozinha e temos aqui o enunciado. De resumir o que o enunciado quer, e o texto tem algumas palavras nos simulados da plataforma corrigir com TRI também. Não deu muito certo, mas eu sou... Mas, ô Luca, mas isso é processo, tá? Isso é processo. Porque, às vezes, você está tentando fazer isso, mas você está, de repente, incorrendo em algum erro. Tipo assim, a interpretação que você está fazendo tá, 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 não está coerente, certo? Então, por isso que eu estou falando, até para que você possa fazer uma interpretação coerente, você precisa de treino, tá? Eu sou voado também. Ai, gente, ó, uma coisa, nessa coisa de ser voado. Gente, eu vou falar uma coisa que talvez seja diferente do que a maioria dos professores falam. Você não tem tempo de descansar na prova do Enem. Esse negócio de dar 10 minutinhos, ficar olhando o tempo para recuperar fôlego, isso para mim, é uma grande bobagem. O que você precisa, você está o ano inteiro treinando para uma maratona. Você não pode parar no meio da maratona. Sim, a prova do Enem é uma maratona de 4 horas e meia num dia e 5 horas e meia no outro dia. E você passou o ano inteiro se preparando para isso. Então, não existe esse negócio de você parar 10 minutos. Que os 10 minutos que você parou, você vai gastar mais 10 para voltar à concentração que você estava antes. Então, você quer dar uma parada porque você está com a cabeça cheia? Bom, primeiro você não tem que estar com a cabeça cheia. Você tem que se preparar em termos de concentração para conseguir fazer um dia no ano uma prova de 5 horas e meia. Certo? Não é como se você vai fazer aquilo todo dia. Tá? Então, você tem que preparar sua concentração para isso. Agora, nossa, tá pesado, não tá dando, preciso dar uma parada. Aí você vai utilizar esse espaço de tempo, de dar uma parada, para ir passando as questões para o cartão. Tempo parado no Enem é pedir para você não responder tudo. Tá? É pedir para não responder tudo e para você comprometer até a hora que você voltar a fazer, porque você não volta tão concentrado quanto você estava. Então, é muito mais um exercício de resistência do que né? Voa um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho, voa um pouquinho. Não, não é. Você sabe muito bem qual é a diferença entre você ficar estudando picadinho e você conseguir se concentrar durante algumas horas. Qual é o resultado? Tá? Então pensa nisso. Chance. Nunca vá ao banheiro a não ser que esteja morrendo. Rafael está dizendo, exatamente. Eu fui e me ferrei no segundo dia, olha só. O Marcos está falando 15 questões, 5 minutos de descanso. Se funciona para você, Marcos, beleza. Beleza. Eu só acho que esses 5 minutos viram 10. Ah, não funciona não? Ah, então tá. Faltaram 7 questões de matemática para mim quando eu fui. Não adianta, gente. O fato de pensar em banheiro, por isso que eu estou falando, gente, é um trabalho de concentração, sabe? É como é que chama esse trem? De coach, de mind, não sei o que das quantas, de mind. Sabe? Você tem que botar na sua cabeça que durante aquelas próximas 5 horas e meia você tem que estar concentrado numa coisa que não tem que pensar em mais nada. Só isso. É isso. Certo? Você vai acabar exausto? Vai. Mas aí só acabou. É para sair exausto. O que significa você sair exausto? Que você cansou de tanto pensar e de tanto articular e de tanto concentrar. Massa.
Não come, não ganha, não vai no banheiro, senta e faz até morrer. Tá certo, meninos? Então, tenha essa noção, tá? Isso é importante, tá, gente? Isso é importante, muito importante. Porque tem gente que acha que fazer a prova do Enem significa deixa eu fazer um pouquinho, mas eu não posso me estressar, não posso me cansar. Daí você já vai estar cansado, já vai estar estressado, tá? Claro, cada um sabe das suas necessidades e deve estar criando suas estratégias. Tenta, nos simulados que nós vamos fazer até janeiro, tenta fazer esse esquema que eu estou falando, certo? Aí você vai falar, nossa, Raul, nossa, foi difícil demais. Mas tenta. Uma olhada rápida pela sala já basta para descansar no Enem. Então tá. Bora, então. Meninos, temos aqui então esse enunciado. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a. Então tá. Lembre-se daquela outra coisa, meninos. Começou a ler, concentração. Você não pode ler o enunciado da boca para fora e de repente você pensa, nossa, não presta atenção, deixa eu falar dizer isso de novo. Da mesma forma que você não pode começar a ler o texto base desconcentrado, porque vai chegar na metade do texto base e você vai ter que perceber que você não está entendendo, que você não está concentrado, você vai ter que começar a ler de novo. Tudo isso é perda de tempo. Tá certo? Então, vai começar a questão? Comece preparado. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a. Então tá. O que o enunciado está dizendo? Que o texto acima vai mostrar a preocupação de uma leitora sobre a questão das fake news, certo? E que as fake news podem ter como consequência alguma coisa. O que você está procurando? A consequência das fake news. O seu gabarito vai ser a consequência das fake news que estiver no texto base. Beleza? Então vamos ver o texto base. O que você está procurando? A consequência das fake news de acordo com o texto base. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura, tipo aquele sensacionalista, né? Beleza? Se ela gosta. Né? Não é essa a questão aqui. Mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Olha o rede de ódio aí. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada judicialmente como injúria, calúnia e difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes, ir aos links originais. Tá certo? Então, isso aí é um texto de uma leitora de notícias online que coloca aí o seu comentário nesse site cartafundamental.com.br acerca das consequências que ela percebe no compartilhamento de fake news. Você já sabe que o enunciado quer a consequência das fake news de acordo com o texto. Então, vamos procurar. Então, o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a displicência natural das pessoas que navegam pela internet, a desconstrução das relações entre jornalismo e literatura, a impossibilidade de identificação da origem dos textos, a disseminação de ações criminosas na internet, a obtenção de maior popularidade nas redes. Tem gente que já está respondendo, 30 segundinhos aí, meninos.
que é displicência? O que é uma pessoa displicente? As pessoas mais displicentes, gente, amém? Você é displicente demais. Luca, você vai fazer o que eu falei para você aquela hora, ó, que eu falei para vocês. Por que você está colocando essa letra? O que ela tem a ver com o que o texto falou e o que ela tem a ver com o que o enunciado disse? Justifique isso aí que você colocou. Pessoa displicente, gente, é uma pessoa descuidada, distraída, sabe? Displicência é descuido, falta de cuidado. Tá, vamos lá então. Gente, eu quero. Gente, essa questão não é considerada difícil, tá? Ela é considerada apenas média. Na verdade, nós fizemos o caminho todinho. Gente, é o que eu falo, vocês precisam sair da roda de hamster de vocês. A gente acabou de ler um texto que fala sobre o quê? Pessoal que está com dificuldade de entender a questão. Coloca para mim no chat ou fala no microfone. Sobre o que é esse texto que a gente viu agora? O que esse texto diz? O que esse texto diz? Vai lá, gente. Se vocês não se esforçarem, também não tem jeito. Tá, Guilherme, fake news e as suas consequências. E quais são as consequências? O enunciado não está procurando exatamente as consequências? Quais são as consequências que o texto mostra? Tá, a disseminação. É sobre a disseminação. Júlia, é sobre a disseminação de informações falsas na internet. Beleza. Tá, mas o que é que o enunciado está pedindo? Não é as consequências, nós não acabamos de falar isso. De acordo com o texto, quais são as consequências? É isso que você tem que achar. Isso é consequência? A consequência vai ser o prejuízo da imagem de alguém, de algum partido, talalá, talalá, talalá. Por quê? Porque falta só a letra E. Gera injúria, calúnia ou difamação. O que é injúria, calúnia ou difamação, gente? Exatamente o quê? São ações criminosas. O enunciado não pediu para você achar a consequência das fake news? O que o texto que fala sobre fake news vai falar sobre as consequências da fake news? Vai falar de como a imagem das pessoas vai ser destruída por causa de ações criminosas, por meio de injúria, calúnia e difamação. O que a letra D está falando? Qual é uma das possíveis consequências da fake news? A disseminação de ações criminosas na internet. Ah, bom, Luca, porque eu fiquei assustado. Natan, não. Por que ela seria?
Tá certo? Gente, aqui seria mais ou menos o seguinte, tá? É até difícil saber. Mas aí, o que você está colocando aí, ó, o Natan, você está pegando um exemplo só. Mas, olha só, é, você está pegando uma coisa que você intuiu e está colocando que o texto colocou isso. O texto não colocou isso. Entendeu? Isso, que distrator que é esse? Intromissão discursiva. Você está pegando uma coisa que você está pensando, mas que o texto não disse, e colocando ali, ó. Certo? E é exatamente isso que a letra E está fazendo, obtenção de maior popularidade nas redes. Isso é uma coisa que a gente sempre pensa em redes sociais, a gente pensa em popularidade nas redes, essa coisa toda. Sempre, a gente sempre pensa assim. Só que isso não está sendo contemplado no texto. Então, essa letra E é um distrator de o quê? De intromissão discursiva. Tá? Letra D de dado, gente. Beleza? Alguma dúvida de por que não são as outras? Não? Porque a C está errada. A impossibilidade de identificação da origem dos textos. Vamos lembrar. Sobre o que o texto está falando? O texto não está falando, né, dos perigos do compartilhamento de notícias falsas. E como que o compartilhamento de notícias falsas pode acabar com a imagem das pessoas por meio da calúnia e da difamação? Então, se o texto está falando disso, por que a letra C estaria certa? Certo? O texto não está preocupado em achar a origem disso. O texto está preocupado em mostrar as consequências disso. E são exatamente as consequências que o enunciado está pedindo. É disso que eu estou falando, gente. Você tem que focar no que o enunciado pediu e no que o texto base casa com o enunciado. Certo? O que impossibilidade de identificação da origem dos textos tem a ver com a consequência que esse texto que a gente acabou de ver mostra? Tá? Raul, esse é um longo caminho de aprendizado, né? Temos 3 meses ainda. Temos 3 meses ainda. Na semana que vem, hoje eu tive que falar muita coisa antes para vocês, tal. Na semana que vem a gente dá uma deslanchada, tem inúmeros exercícios para você brincar aqui. Então, obviamente, o gabarito é a letra D de dado, a disseminação de ações criminosas na internet. Tá bom? Beleza, meus queridos, minhas queridas? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau. Tchau, Raul. Tchau, meus amores. Até semana que vem. Tchau, Raul. Tchau, tchau. Tchau.